Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. O vídeo de hoje é uma continuação do primeiro vídeo sobre TDAH que eu fiz na sexta-feira passada, publiquei aqui para vocês. Então, o linkzinho na tela, se você ainda não assistiu, para poder entender mais sobre o vídeo de hoje, vai ser muito importante que você assista o conteúdo anterior, onde eu abordei todos os pilares que sustentam o TDAH, que é uma nova moda. O TDAH virou a doença da moda. Inclusive, aqui fazendo uma breve reflexão, eu estava conversando com alguns amigos psiquiatras, neurologistas, esses dias numa rodinha aí de amigos entre médicos. Eu falei, olha, o que me parece? Pode ser só uma percepção falha minha, né? Mas me parece que assim, na minha época de menino, de adolescente, de colégio, para a gente ser popular, a gente tinha que ter alguma coisa assim, tipo o estojo do Jaspion, dos Power Rangers. Agora eu entreguei a minha idade aqui, né? Quem tinha o estojo do Jaspion, quem tinha a botinha do Rambo. Eu tive a bota do Rambo, só quem tem mais de 40 aqui vai lembrar da bota do Rambo. Então a gente era popular por ter algumas coisas, alguns objetos, né? Um estojo, um tênis, um boné, alguma coisa assim. E hoje em dia está me parecendo que receber na escola, né? A pessoa que está, o adolescente, que ele recebe um diagnóstico de TDAH, ele parece que entra num grupo da moda. E quem não tem esse diagnóstico vai ser excluído, porque a grande maioria das crianças, dos adolescentes, hoje, ao serem indicados, né? Porque o professor chamou o pai, ou o diretor do colégio chamou o pai e fala assim, o teu filho está com dificuldade de concentração. Aí o que acontece? O pai leva essa criança no psiquiatra, no neurologista e, como eu bem disse no vídeo anterior, não existe um exame para diagnosticar, não faz um exame de sangue que vai vir uma alteração falando, olha, essa criança tem TDAH. Não existe uma ressonância magnética, uma tomografia do cérebro que vai dizer que essa criança tem TDAH. O que acontece? O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. O médico avalia o poder de concentração, faz alguns testes com a criança, com o adolescente. Eu falo aqui muito criança e adolescente porque adultos, obviamente, estão sendo diagnosticados com isso também, mas a grande demanda é na criança e no adolescente, que ao fazer esses exames com o médico na sala, o médico fala, realmente você preencheu os critérios para TDAH. E ao preencher os critérios para TDAH, muitas vezes o que vai vir aí vai ser uma prescrição de Venvance, de Ritalina, de Concerta. Eu, como disse já anteriormente no vídeo passado, fui um usuário de Ritalina, eu recebi esse diagnóstico de TDAH e realmente eu tinha uma dificuldade absurda em estudar, me concentrar. E a palavra que regia a minha era realmente a palavra procrastinação. Mais ou menos assim, ó, eu tinha um trabalho de colégio para entregar e esse trabalho eu tinha que entregar daqui a 45 dias. Eu tinha 45 dias para fazer o trabalho. Quando que eu ia começar a fazer o trabalho? Um dia antes. Sempre um dia antes do prazo de entrega. Não importa o tamanho do prazo de entrega que eu tenho, eu sempre começaria um dia antes. E quando eu comecei a tomar Ritalina, minha vida mudou, eu virei uma máquina. Eu ganhei realmente superpoderes. Isso, eu assisti um filme, um tempo atrás, que eu até gostaria de indicar aqui, que chama Sem Limites, que é um vídeo, é um filme onde o ator principal, Bradley Cooper, ele é um cara falido, ele é um escritor que ele não tem capacidade nenhuma de foco, ele não consegue escrever um livro, e aí dão para ele o tal do a droga lá que eu esqueci o nome, esqueci o nome da droguinha, que ele começa a tomar aquele comprimido e tudo na vida dele muda. No momento que ele toma o comprimido, as pupilas dilatam, tudo fica mais colorido e ele consegue performar. Essa é a grande palavra que norteia
estas prescrições aqui de tanto Venvanse e Ritalina? Performar. A pessoa começa a performar infinitamente melhor e é óbvio que a vida fica muito melhor de viver e a partir desse momento a pessoa não quer, em hipótese alguma, abandonar o Venvanse, abandonar a Ritalina ou Concerta, né, que também é outro nome para o metilfenidato, que é a droga da Ritalina. Bom, então até aqui ok, estou descrevendo uma situação que está acontecendo, onde entra a primeira preocupação. A primeira preocupação é que muitas dessas pessoas que estão recebendo o diagnóstico de TDAH são pessoas que estão passando por um processo que tem um outro diagnóstico, que chama neuroinflamação. É um cérebro inflamado e que não tem nada a ver com um diagnóstico de uma condição de TDAH, que a pessoa nasceu e tem aquela doença. Ela não tem aquela doença, ela está com aquela doença. E ter e estar é muito diferente. Porque se ela tem a doença, realmente ela vai precisar medicar para o resto da vida, porque ela tem a doença. Agora, essas pessoas que têm a doença representam muito pouco perto daquelas que estão com a doença, estão por uma condição externa, uma condição inflamatória. Onde que a gente viu isso acontecer muito? Nós vimos isso nas últimas cepas da Covid-19, né? As primeiras cepas do vírus atacavam o pulmão, davam um problema de coração, coagulação, né? As últimas cepas, elas começaram a trazer uma sequela que recebeu o nome de brain fog, né? O brain fog, como um cérebro anuviado, um cérebro com dificuldade de processamento. O que era que acontecia nessas pessoas que pegavam Covid e que depois recebiam esse diagnóstico, apresentavam esse sintoma de um brain fog? Era isso que eu estou falando, neuroinflamação. A Covid-19, nessas cepas mais recentes, atuava quebrando a barreira hematoencefálica do cérebro, levando esse cérebro a um processo de inflamação muito grande e a pessoa ela tinha dificuldade para exercer as suas tarefas do dia. Agora, se essa pessoa não contasse para o médico que isso começou depois da Covid, muito facilmente ela receberia um diagnóstico de TDAH, porque era isso que estava acontecendo com ela. Mas como a ciência já estava ligada, estava sabendo que a Covid estava trazendo isso, obviamente essa pessoa chegava no neurologista, falava com o médico e dizia assim, isso aconteceu depois da Covid. Bom, então tá, então ninguém estava dando Venvanse ou Ritalina para esses pacientes, ou ao menos não deveria dar, né? Estava se tratando o processo inflamatório, inclusive nesse período aí muitos antioxidantes foram enaltecidos, né? O resveratrol, N-acetilcisteína, quercetina foi muito usado. Então, trataram como realmente um processo de inflamação, de estresse oxidativo cerebral. Mas se essa pessoa está apresentando esse processo inflamatório que não seja por decorrência do Covid, ela muitas vezes vai receber um diagnóstico errado e vai tomar um medicamento para a vida toda que talvez não precisaria tomar. E por que eu reluto tanto aqui e insisto tanto em trazer esse alerta? Porque eu podia falar assim, Samuel, mas qual o problema se a pessoa tomar o Venvanse, tomar a Ritalina? Qual o problema? Ela vai ficar melhor. Mas isso não é a forma mais inteligente como médico de pensar, né? Por quê? Porque remédio eu tenho que prescrever para pessoas que precisam de remédio, ou seja, ele é sempre a última escolha. Eu peguei um paciente, por exemplo, que está com a barriga desse tamanho e ele está diabético, bom, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que dar um remédio para o diabetes para a vida toda? Ou eu tenho que diminuir a barriga dele e aí sim, depois de ele ter emagrecido, fazer exercício, mudar a dieta, se ele ainda apresenta alteração de glicose, eu vou dizer, realmente esse remédio que você está tomando, você vai ter que continuar tomando para a vida toda. Mas pelo menos eu tentei de tudo. Eu emagreci ele, eu botei na atividade física, eu mudei a alimentação, para tentar fazer com que ele não precise manter o uso do medicamento. E quando eu pego um paciente que está apresentando uma alteração de sistema nervoso central, seja uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico ou um diagnóstico de TDAH, eu tenho que pensar que isso pode ser fruto do externo, pode ser fruto do meio ambiente, pode ser fruto de um sono ruim, pode ser fruto de uma alimentação inflamatória.
de uma falta de hidratação, o corpo precisa de hidratação, o cérebro desidratado também não funciona bem. Pode ser falta de alguma vitamina, tem que avaliar vitaminas, minerais no corpo. Tudo isso é importante antes de eu lançar mão de uma prescrição. Por quê? Porque a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né? É a lisdexanfetamina, que na verdade é o nome da droga, mas ela vai lá para o intestino, vai se transformar em dextroanfetamina. Olha aqui, o nome já diz, né? Anfetamina. O que a gente sabe das anfetaminas? Que são drogas que atuam no sistema luta ou fuga. A gente vai falar sobre isso, tá? E a Ritalina, ou Concerta, né? Que é o metilfenidato. Metilfenidato. Um pouco menos o quê? Qual é a palavra que eu vou usar aqui? Não vou falar um pouco menos, vou falar um pouco mais fraco, tá? Um pouco mais fraco. O metilfenidato, ele é uma droga um pouquinho mais fraquinha do que o Venvance, tá? Agora, como que essas drogas atuam? Vamos lá. Elas são inibidoras da recaptação e liberação de dopamina e noradrenalina, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Existe um neurônio, existe um outro neurônio. Aqui no meio existe uma fenda sináptica e essa fenda sináptica aqui está sedenta por dopamina. Precisa de dopamina. É a falta da dopamina que vai trazer todos os sintomas do TDAH, tá? Falta de dopamina. Aliás, perdão, mentira. É a falta de dopamina ou a inflamação dos receptores do neurônio. Porque a dopamina está aí, só que ela precisa de receptor. E se esses receptores estiverem inflamados por um processo de neuroinflamação, nem adianta eu ter dopamina, ok? Então vamos lá, aqui eu vou ter dois problemas que podem levar a um diagnóstico de TDAH. Ou falta de dopamina, ou eu tenho inflamação nos receptores. Como é que age o Venvance, a Ritalina, o Concerta? Ele vai inibir a recaptação da dopamina, então vai deixar a dopamina mais tempo aqui. Ela vai ficar mais tempo. E vai aumentar a liberação, ou seja, vai liberar muito mais dopamina e noradrenalina, muito mais aqui, e vai deixar por mais tempo. Então, o que acontece? Aqui, qual é a droga que até então nós conhecemos, mundialmente usada, que traz o mesmo efeito, aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina e mantém por mais tempo na fenda sináptica? Cocaína. A cocaína é a droga que faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que obviamente numa intensidade muito maior do que esses remédios aqui, tá? Então, olha como a gente tem que ter cuidado ao prescrever um medicamento desses, né, sem ter certeza absoluta que o paciente ele realmente tem esse diagnóstico e que é o que ele precisa fazer porque ele já tentou todo o resto, né? Então, por quê? Quando você dá cocaína para uma pessoa ou quando você usa um medicamento que vai atuar aqui da mesma forma, você vai estar fazendo com que o corpo comece a desencadear a famosa reação de luta ou fuga. Vocês já ouviram falar disso? Reação de luta ou fuga. O que é isso? Quando você está frente a uma ameaça, e isso no nosso corpo, esse sistema de luta ou fuga, ele é algo que vem lá do tempo dos primórdios da humanidade, quando nós tínhamos que estar o tempo todo tentando fugir da ameaça, do perigo, do animal, dos dentes que queriam comer a gente, entendeu? Então a gente tinha que estar sempre muito ligado, tá? E quem é que faz, quem é que deflagra esse sistema luta ou fuga? Adrenalina e noradrenalina. Então aqui, ó, adrenalina
e noradrenalina. Quando você libera na corrente sanguínea ou aumenta, né, aqui nas fendas sinápticas a noradrenalina e a adrenalina, você vai desencadear esse sistema de luta ou fuga que consiste em utilizar todos os recursos do corpo para conseguir fugir, né, fugir ou lutar. E tanto faz se for fugir ou for lutar, o corpo tem que se reestruturar para aquela situação. Qual é a situação? Em primeiro lugar, eu tenho que ampliar o meu campo visual, por isso que as pupilas dilatam. Então, nessa reação de adrenalina, que luta ou fuga, eu aumento o campo visual para enxergar melhor, tanto um esconderijo, se eu for fugir, ou enxergar com quem eu vou brigar, tá? Outra coisa, eu preciso levar oxigênio para os órgãos que vão precisar, nesse momento, de mais irrigação, tá? Será que vai ser o intestino? O intestino não precisa de mais, não vai trabalhar nesse momento. O rim, será que eu vou filtrar mais? Não, não vou filtrar. Eu vou precisar do cérebro trabalhando, né? Porque se eu estou fugindo, eu preciso pensar para onde ir. Se eu estou lutando, eu preciso estar pensando nos movimentos do meu adversário e como responder a isso. Então, cérebro e músculos, né? Porque para fugir tem que ter músculo, para brigar tem que ter músculo. Então, olha só, mais capacidade de raciocínio, maior campo visual e muito mais força, ter muito mais habilidade motora, entendeu? Então, isso que esse tipo de medicamento vai trazer. Vai trazer um aumento dessa circulação que agora a gente já começa a falar do primeiro possível efeito colateral do Venvance, da Ritalina do Concerta, que é o aumento da pressão arterial. Então eu posso ter, é um dos efeitos adversos que a própria bula traz e que é o mais comum, na minha opinião, de consultório, é o mais comum, é o aumento da pressão arterial. Só que como eu vou aumentar essa circulação nos meus músculos, o que vai acontecer? O meu coração tem que bombear mais. Então eu começo a ter aqui, eu posso ter algum tipo de arritmia, de palpitação, pode acontecer como efeito colateral a nível de coração, né? Palpitação ou também arritmia, tá? É outra possibilidade, outro efeito adverso que não é tão raro quando a pessoa utiliza esse tipo de medicamento. Isso tudo a nível de sistema cardiovascular, tá? Agora, a próprio nível de sistema nervoso, a gente tem que cuidar porque tem muito caso descrito de pessoas que utilizaram o Venvance, a Ritalina e o Concerta para tratar um quadro de TDAH e acabaram desenvolvendo alterações de sistema nervoso central, como, por exemplo, a esquizofrenia, tá? E aqui também síndrome de pânico. E também alteração aqui a nível de aumento da ansiedade. Aqui esquizoide, né? Vamos botar esquizofrenia. Os três aqui, ó, tá? Esquizofrenia, pânico e ansiedade. 3 possíveis efeitos adversos do uso do TDAH, do uso do Venvance. Então é importante trazer um pouco sobre esses medicamentos, porque assim, vamos lá, agora como desfecho aqui e recado final. Se esta pessoa que está apresentando sintomas de TDAH, ela realmente tiver esta doença, essa é a doença dela, por algum padrão morfológico, algum padrão anatômico, fisiológico, alguma herança genética, existe a questão da herança genética para isso também. Se ela tiver esse diagnóstico e esse diagnóstico for correto, talvez essa pessoa não consiga viver uma boa vida se ela não utilizar esses medicamentos, tá? Ela vai precisar desses remédios. E se ela for esta pessoa que precisar dos remédios, a gente tem que ter também muito claro na nossa cabeça o seguinte: às vezes a gente pode nascer com uma herança genética para uma alteração, só que
a gente pode também ter hábitos que aumentam essa alteração, tá? Então, assim, vou dar um exemplo. A pessoa nasceu com uma alteração para ter um colesterol familiar aumentado. Geneticamente, o colesterol dela é aumentado. Só que ela também come farinha, come açúcar, é sedentária e está obesa. Então ela vai ter o colesterol aumentado e mais aumentado ainda. E se a gente não mudar os fatores que a gente chama de fatores modificáveis, essa pessoa talvez tenha que tomar altas doses de remédio para o colesterol. Só que se ela mudar os fatores modificáveis e ficar só com aquela alteração genética, ela vai tomar um remedinho numa dose mais baixa, tá? Então, a pessoa pode ter uma herança genética, por exemplo, para TDAH? Pode. Só que ela tem essa herança e a alimentação dela é rica em refrigerantes, sucos artificiais, ela consome muito refinado, muito pão, muito bolo, muita comida processada. E aí ela vai ter que tomar o remédio, por exemplo, uma Ritalina, um Venvance, mas ela vai ter que tomar em dose alta. Por quê? Porque ela está exacerbando os sintomas dela. Então, talvez se essa pessoa modificar todo o ambiente dela, tiver o sono reparador, tiver os seus exames todos equalizados, né? Tá com déficit de vitamina B12, corrige a B12, corrige o ácido fólico, corrige tudo que pode estar errado, talvez essa pessoa vai conseguir se sentir bem com uma dose baixinha do medicamento. E com uma dose baixinha, os efeitos colaterais, eles são ou em menor intensidade ou ausentes, entendeu? Então, esse é o recado do vídeo. Não é dizer que esses medicamentos não devem ser prescritos. De forma alguma. Se existe a indicação, tem que prescrever. Só que aí é que está o detalhe. A gente tem que ter certeza do diagnóstico e não sair dando esse medicamento para o primeiro paciente que aparece no nosso consultório com reais alterações. Ele tem alterações, só que ele não provou para mim que essas alterações não são frutos do meio. Ele tem que provar para mim primeiro que ele mudou a alimentação, que ele mudou a condição de vida e que mesmo mudando tudo, o cérebro dele não começou a trabalhar a favor dele. Bom, aí ok, a gente vai fazer o teste com o medicamento. É assim que eu trabalho no meu consultório e é assim que eu acho, né, só uma opinião minha, que a medicina deveria trabalhar. Sempre fazer as modificações possíveis e aí, se nada der certo, a gente pensar então no medicamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com os amigos, principalmente se você conhece pessoas que estão na moda, né? Estar na moda hoje em dia é ter um diagnóstico desses, infelizmente. E se você não tiver inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.